Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade às nossas atividades, fizemos uma breve introdução e hoje iremos entrar em alguns conceitos básicos sobre as linguagens formais, certo? Inicialmente, eu expliquei que seria necessário fazermos uma revisão matemática, passando principalmente por teoria de conjuntos, por teoria de conjuntos, por relações, né, principalmente, que vai ajudar a gente lá na frente quando a gente for trabalhar alguns conceitos mais específicos de demonstração de alguns teoremas, envolvendo aí a transposição entre uma, uma linguagem, uma gramática e um autômato, certo? Enfim, as formas de representação de uma linguagem formal. Hoje, a partir daquela introdução que foi realizada, né, nós vamos efetivamente entrar nas linguagens gramáticas. Lembrando, né, que eu já tinha adiantado para vocês que uma linguagem ela poderia, né, ter três formas de representação. Hoje nós iremos ver a primeira forma, que é a gramática, certo? Que é um formalismo gerador, né? No sentido de que as regras de uma gramática vão nos dar a forma de geração de qualquer palavra, né, pertencente a uma dada linguagem, certo? E os elementos básicos para essa os elementos básicos que nós vamos utilizar são o alfabeto, a palavra e depois retornar para definir, né, efetivamente uma linguagem formal, e aí nós poderemos, a partir da definição de uma linguagem formal, entrar na primeira forma de representação, que é a gramática, certo? Bom, então quando nós trabalhamos já desde a nossa infância, lá no ensino fundamental, nós estamos acostumados a certos conceitos, né, da nossa língua, a língua portuguesa, que são conceitos que têm a ver com a gramática, ou seja, quais são as regras as quais as frases, né, as sentenças, as frases, todas as construções na nossa linguagem, a linguagem portuguesa, elas têm que obedecer, certo? Esse conjunto de regras, normalmente a gente carrega num livro, né, um livro grande, e aí separa lá, né, várias classificações, e a partir das classificações a gente vai vendo quais são os construtos possíveis. A gente não vai precisar se preocupar com tanta complexidade, porque a gramática da língua portuguesa, ela leva em conta vários fatores que, para as gramáticas que a gente tem interesse, que são as linguagens da computação, da teoria da computação, lá a gente não teria, certo? Porque são construções que têm a ver com identidades culturais, né, com regionalismos, com formas de formalização da linguagem. Então, se eu estou sendo menos formal ou mais formal, né? Se eu estou querendo ser coloquial ou não. Então, são questões que tornam aquela gramática mais complexa, né? Porque, na verdade, a língua ela foi se construindo e a gramática foi acompanhando essa construção coletiva e social. No nosso caso, o nosso interesse não trabalhar com a linguagem já construída. Nós queremos ver o que todas as linguagens têm, em princípio, em comum. Certo, Thaís? Boa tarde. Bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Então, Thaís, o que eu estava dizendo aqui era que a gente vai hoje definir alfabeto, palavra, certo? Para poder efetivamente elencar o que é uma linguagem formal e fazer a primeira representação, que é a gramática, a representação gramatical, certo? Ao contrário da gramática, que a gente está acostumado, a gramática da língua portuguesa, que tem uma série de regras que muitas vezes nem fazem sentido, né? E ela é muito específica para a língua portuguesa, que é uma construção social, coletiva, histórica, né? As linguagens, a forma como a gente quer formalizar a linguagem tem que ser mais ampla, porque ela tem que dar conta de tudo que todas as linguagens têm em comum, tanto as linguagens né, na língua falada, quanto as linguagens também artificiais, que são aquelas que a gente vai definir com um determinado fim, como, por exemplo, as linguagens de computação, certo? Então, se a gente for lá para o dicionário Aurélio, se a gente observar o significado, a definição de linguagem, né,
ela é o uso da palavra articulada ou escrita como meio de expressão e comunicação entre as pessoas. Só que ela não é tão precisa para que a gente possa formalizar matematicamente. Tanto é que a gramática da língua portuguesa não é muito bem o que a gente vai chamar de gramática na nossa definição, certo? Então, o que a gente quer aqui é fazer um construto, uma construção matemática, ou seja, um modelo teórico baseado em linguagens, para compreender quais são as características comuns das linguagens e o que a gente pode inferir sobre elas. Bom, então, quando a gente fala em computação, a linguagem ela ocupa um papel fundamental, certo? Por quê? Porque a linguagem é a forma de comunicação do homem, ou da mulher, dos seres humanos, com a máquina, né? Ou seja, com o computador, que é uma máquina que foi formulada, né, como a gente falou, para computar, ou seja, para realizar cálculos, certo? Então, quando a gente vai, principalmente nesse conceito da computação, a linguagem ela passa a ter um papel fundamental, porque a máquina não vai conseguir realizar o que a gente deseja se a gente não comunicar adequadamente, né, dentro das regras pré-estabelecidas, e nós não conseguiremos também compreender o que a máquina calcular, caso a gente também não tenha o conhecimento adequado do funcionamento da linguagem, certo? Então, para definir linguagem, assim como na linguagem do português, ou nas línguas, né, faladas, escritas, a gente vai trabalhar com conceitos básicos como o alfabeto, né, e a palavra. Então, o alfabeto vão ser o quê? Todos os caracteres que são permitidos nas palavras pertencentes àquela linguagem. Então, a gente sabe, por exemplo, que a língua inglesa tem caracteres que a língua portuguesa não contempla. A gente sabe que o alfabeto cirílico, né, que é utilizado na Rússia, né, tem também caracteres que a nossa linguagem nossa língua portuguesa não utiliza. A língua alemã, a norueguês, né, utiliza outros também que a gente não utiliza. Tem aqueles os com dois pontinhos em cima, né, que tem a ver com a fonética muito própria da linguagem dele. E na computação, né, em geral, a gente usa como alfabeto permitido aí o ASCII, né? Então, são todos aqueles caracteres que estão ali colocados. Claro que a gente pode estender, sim, aqueles caracteres, dependendo da nossa finalidade, né? E, claro, com os caracteres, o que a gente faz? A gente junta caracteres para poder construir, né, palavras, certo? Então, a palavra vai ser o quê? Vai ser um conjunto, uma cadeia de caracteres, não um conjunto, é uma cadeia, porque é uma concatenação. Então, eu vou juntando um após o outro, né, à esquerda ou à direita, e vou gerando palavras que vão pertencer à linguagem. Nesse sentido, tem que compreender que não existe diferença como na nossa linguagem, ou seja, a gente não tem palavras e frases, capítulos e livros, né, e por aí vai. Tudo é uma palavra. Toda a cadeia de caracteres é uma palavra. Então, um programa de computador, né, o código, desde o início até o seu fim, é uma palavra numa dada linguagem. Se eu estou programando em C, o código inteiro ele é uma palavra, né? E o tamanho dessa palavra vai ser o tamanho dos caracteres que estão ali naquele código, certo? Bom, então a gente precisa definir mais especificamente, né, o alfabeto não somente na definição, mas também na forma de representar, ou seja, na notação. Então, para o alfabeto, nós teremos o símbolo, o caractere, né, que seria, no caso do nosso alfabeto da linguagem portuguesa, A, B, C, D, E, F, G, H, né, até o Z. E ela é uma entidade abstrata, né, a gente não define formalmente esse símbolo, certo? Ele pode ser um emoji, a gente se comunica por emoji, né, certo? E funciona muito bem. Claro que ele está atrelado ao contexto e por aí vai, mas é uma forma de se definir. Então, por isso que é um elemento muito abstrato, certo? Ele não está limitado. Ele serve de base para as nossas definições e, em geral, a gente está acostumado a trabalhar com letras e dígitos, certo? Bom, então ele é um conjunto finito, isso é muito importante, tá? Que ele seja finito, então não é um conjunto infinito. Eu não posso falar que os números inteiros é um alfabeto, certo? Porque tem que ser finito. Os números inteiros é um conjunto infinito, de zero, né? De menos infinito até infinito. Então ele é um conjunto infinito não é alfabeto e o conjunto vazio não é alfabeto, porque ele não tem tamanho, então também não pode ter, não tem nenhum caractere, né? Não tem nenhum elemento.
Então, se ele não tem símbolo, ele não é um conjunto de símbolos. Então, portanto, também não é possível utilizá-lo como alfabeto. Exemplos de alfabeto, por exemplo, o alfabeto que a gente vai usar muito aqui no curso, o alfabeto de 3 caracteres, A, B e C, certo? E o conjunto vazio, tá? Perdão, conjunto vazio alfabeto, eu falei que não é, mas na verdade ele é um alfabeto, porque a gente vai definir a palavra vazio, que é o caractere, né, que pertence ao conjunto vazio. Tá? Então, só reiterando aí, tá, Thaís? O conjunto vazio é sim um alfabeto, tá? Nesse sentido, depois, tanto é que a palavra vazia vai ser fundamental quando a gente for definir uma classe de autômatos lá mais à frente. Não são alfabetos os inteiros, como os naturais, como eu coloquei, né? E conjuntos do tipo A, B, A, B, B, A, que não tem fim. Ou seja, todas as combinações possíveis de dois símbolos, A e B, certo? Porque são infinitas combinações que a gente pode fazer ampliando o tamanho dessa cadeia. Bom, então, numa linguagem de programação como Pascal, a gente não utiliza tanto, né? Muito mais para fins didáticos, o Pascal, principalmente em áreas que não são mais da ciência da computação, né? O conjunto de todos os símbolos usados nos programas são letras, dígitos, alguns caracteres especiais, como maior, menor, barra, asterisco, e por aí vai, e o espaço, né? Ou branco, né? Seria você pular um caractere sem apresentar nada na tela, né? Que a gente chama isso basicamente de ASCII, né? O alfabeto binário, Professor, certo? Oi, pode falar. acho que eu fiquei confusa quanto ao conjunto vazio ser alfabeto. Certo. Ele vai entrar, Thaís, quase que naquele limite das nossas definições, tipo zero fatorial é 1, né? Não faria sentido zero fatorial, que você fala, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar zero, vou multiplicar por o quê? Se fatorial por exemplo, 2 fatorial é 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1, né? O zero fatorial seria o quê? Mas a gente define para que tenha sentido, porque existe o zero, se existe o zero, a gente define o zero fatorial. O conjunto vazio, ele tem um significado semelhante. Por consistência, a gente define o conjunto vazio. Ele não tem elemento, né? Ele não tem nenhum elemento nele, mas ele é um conjunto finito. Então, por consistência, ele vai ser definido como um alfabeto, certo? E aí, claro, Ah, depois sim, aí, entendi. entendeu? Por consistência. Só que depois a gente vai ter mais sentido isso, porque a gente vai definir a palavra vazia, que é uma palavra que não tem tamanho, é o caractere vazio que o conjunto vazio já possui, certo? E aí ela vai ser útil, porque estrategicamente ela vai fazer com que a gente possa fazer transições sem ler nenhum símbolo. É como se a gente pudesse estar processando em paralelo, viajando para várias realidades simultaneamente. Então a gente tem uma palavra, como se eu pudesse ir para qualquer ponto da palavra e fazer leitura de partes da palavra. Isso facilita muito quando a gente quer reconhecer uma palavra. Ao invés de ter que ler ela inteira sequencialmente, eu consigo pular para várias partes dela e conseguir reconhecer pedaços dela, certo? Então, lá na frente, quando a gente fala de é, autômato finito com movimentos vazios, aí vai fazer mais sentido a importância do conjunto vazio nela, tá? Tudo bem? Certo. Bom, o alfabeto binário, né, vai ser muito útil, como eu falei também, porque a gente utiliza na própria lógica, né, da computação, a lógica booleana, né, um conjunto binário de símbolos, que é o 0 e 1, ou tensão, né, acima de tanto e abaixo de tanto, ou tendo corrente ou não tendo corrente, por aí vai. Então, é útil porque o domínio de valores é de um bit, né? Tem a representação análoga com a forma de representação dos dados num computador real e tem poucos símbolos, então a gente não fica tão atento ao tamanho do alfabeto, mas sim, né, as palavras e a forma de construção das palavras. Então, a gente poderia ter um alfabeto imenso, maior, tão grande quanto o nosso alfabeto da língua portuguesa, que forma muitas palavras diferentes, mas, na verdade, como a gente não está interessado no significado da palavra, na semântica, né,
Então, não tem muito sentido agora a gente trabalhar nisso. É muito melhor, muito mais importante a gente reconhecer as principais características do reconhecimento de palavras, independentemente do número de símbolos que ela tenha. E aí sim, então, tendo o alfabeto, o próximo passo é a definição de uma palavra. Né? Então, a palavra vai ser uma sequência finita de símbolos justapostos. É o quê? Vou pegar um símbolo e, após esse símbolo, vou alocar outro símbolo. Certo? Já não é mais o símbolo anterior, já são os dois símbolos justapostos. Eu vou agregando e vou transformando em palavras, cada vez mais palavras de tamanho maior. E a gente vai definir, então, também, né, o tamanho das palavras. A cadeia sem nenhum símbolo, aí vai entrar, seria a cadeia vazia. Então, se eu não tenho nenhum símbolo, veja que não ter nenhum símbolo é diferente do espaço. O espaço é um símbolo no ASCII, certo? Não ter nenhum símbolo é realmente não ter nada ali, é a cadeia vazia. Seria o análogo ao zero no papel da soma, tá? Se a gente fosse pensar na soma. Se eu somo o zero a uma unidade, ele não altera em nada. Então, a cadeia vazia ela não vai alterar, mas ela vai ser importante, tão importante quanto o zero, tá, pra gente. E aí, então, vai ser a cadeia vazia ou palavra vazia. Da mesma forma que na linguagem portuguesa, a gente vai definir prefixo, sufixo e subpalavra. Então, o prefixo vai ser qualquer sequência inicial de símbolos de uma palavra. No português, a gente costuma ter significado, né, para um símbolo, por exemplo, a negação, eu falo, crônico, crônico é algo que está atrelado a uma cronologia do tempo. Anacrônico é algo que está negando uma cronologia, certo? Então, a gente tem como colocar prefixos para poder atribuir significado a uma palavra que já tem significado, mudar o significado dela, né? Certo? Aqui a gente não vai utilizar dessa forma, certo? Mas ele vai ser importante porque a gente vai poder classificar na hora que a gente for fazer a sequência de leitura de uma palavra, certo? Então a gente vai ler pela parte inicial, a gente vai acabar passando por prefixos e vão sobrar, né, subpalavras para serem lidas. Se a gente fizer a leitura ao contrário, a gente vai ler pela parte final, que a gente chama de sufixo, ou pós-fixo, né? Certo? E qualquer coisa que não seja nem sufixo nem prefixo, esteja ali no meio, inclusive a própria palavra como um todo, a gente vai chamar de subpalavra, certo? Então, qualquer conjunto de símbolos contíguos, incluindo a própria palavra inteira, vai ser uma subpalavra. Exemplos, né? No nosso alfabeto aqui de 3 símbolos, ABC, de 3 caracteres, ABC, a palavra A, B, C, B, certo? A gente tem a palavra vazia como prefixo. Opa, por quê? Porque a palavra vazia, né, ou a cadeia vazia, como a gente falou, ela não é um caractere. Então, não tem um caractere aqui na frente, mas a gente, pela nossa definição, vai enxergar sempre uma palavra vazia aqui, certo? A, AB, as duas primeiras, ABC e ABCB, certo? Então, são todos prefixos dessa palavra. Já os sufixos são palavra vazia aqui, vindo, né, ao final, B, CB. Então, veja que eu não leio ao contrário. CB, né? CB, BCB e ABCB, certo? E qualquer prefixo ou sufixo que está colocado, incluindo a própria palavra, são subpalavra dessa palavra, certo? Assim como todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, numa linguagem de programação como Pascal, uma palavra é um programa, como eu adiantei, né, anteriormente. E qualquer parte do programa pode ser considerada uma subpalavra, né? E o prefixo, um dos primeiros prefixos ali, é a declaração inicial, né? E o último sufixo, né? É a declaração final, que encerra e manda executar. E a gente pode fazer o quê? Assim como na programação e para construir frases ou livros, escrever livros, a gente pega palavras, junta, constitui frases, junta frases para fazer parágrafos, junta parágrafos para fazer capítulos, e capítulos para fazer livros, né? E livros para fazer grandes obras. A gente pode também juntar, né? Palavras, programas, por exemplo, né? Como funções para poder fazer um sistema e um conjunto de sistemas para fazer, né? Enfim, um case de soluções, e por aí vai.
Então, a gente pode sempre juntar elementos para fazer outros que continuam sendo palavras. Por isso, a gente vai chamar de concatenação de palavras. Concatenação é o ato de juntar, certo? E essa concatenação vai ser sempre por simplicidade. A gente vai defini-la de forma binária. Porque se eu consigo definir a concatenação de duas palavras, certo? Concatenar três é a mesma coisa que fazer duas concatenações sucessivas. Eu concateno as duas primeiras, gero mais uma. Depois concateno com a terceira, certo? Da mesma forma que a soma. A gente não define soma de três, ou multiplicação de três números. A gente define entre dois, porque depois todas as outras são definidas iterativamente, certo? Bom, então a gente pode associar cada par de palavras, né, a palavra formada pela justaposição da primeira com a segunda. É um tipo de operação, então, a concatenação. Se ela é uma operação, vamos usar uma anotação, né, que vai ser o quê? Pegar o símbolo que eu quero juntar com o outro e escrevê-los na sequência. Como ele é uma operação, vai ter algumas propriedades. A primeira é o elemento neutro, e aí eu falei da palavra vazia como se fosse o zero, né? Por quê? Porque ela não vai mudar a palavra, certo? A palavra vazia concatenada com uma palavra qualquer W de Word, né? Certo? Palavra em inglês é a própria palavra, que também é a mesma coisa do que pegar a palavra e associar o símbolo vazio, a palavra vazia, como sufixo, pós-fixo, certo? A associativa, que é o quê? Tanto faz eu fazer concatenar eu sou Marcelo, né? Primeiro concatenar eu com sou e depois eu sou com Marcelo. Ou fazer sou com Marcelo, aí viraria sou Marcelo e depois vir eu sou Marcelo. Para o resultado final é a mesma coisa, é equivalente, certo? Então, associatividade significa que a gente não precisa ficar trabalhando com parênteses, pode omiti-los. A concatenação de palavras, então, como exemplo, no alfabeto binário, o alfabeto a gente vai denominar de sigma, tá? Que é essa letrinha aqui. Para duas palavras nesse alfabeto AB, por exemplo, B, seguido de 4 As, e uma palavra W, sendo 2 Bs, a concatenação de V com W é pegar o quê? V, ó, nessa ordem, B, A, e juntar com BB na sequência aqui. Então veio o BB ali, ó, juntou no final, certo? Já o V com a vazia é o próprio V. Então fica lá do jeito que estava, B seguido de 4 As, certo? Como a gente pode definir potência também, tipo, tem o 2 vezes 2. Posso definir 2 elevado a décima. É o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu posso definir também a potência, né, de uma concatenação, ou seja, uma concatenação sucessiva de uma palavra com ela mesma. É útil, porque vai aparecer em várias estruturas que a gente deseja formar, certo? Então, normalmente a gente vai chamar só de concatenação sucessiva, que é a mesma representação da potência, seria a palavra, com o número de vezes em que a gente quer concatenar ela com ela mesma, que seria a potência. Se a gente pensar da mesma forma que a gente pensa que a gente trabalha na potência, W é elevado a zero, a palavra é elevada a zero, ao invés de ser 1, que é o símbolo vazio do produto, né? Certo? Que é o símbolo neutro do produto, né? O elemento neutro do produto. Aqui seria a palavra vazia. E W elevado a N pode ser definido iterativamente como W concatenado com W a N menos 1, para qualquer N inteiro, né? Maior que zero. Certo? Então, se eu falo W elevado a 3, posso escrever isso como W concatenado com W elevado a 2. E W elevado a 2, por sua vez, vai ser W elevado a W a 2 menos 1, que é 1. Vai ficar W, 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 como na World Wide Web, né? Aqui. W ao cubo, vamos falar assim, seria WWW. W elevado a 1 é ele mesmo, A elevado a quinta é concatenar 5 vezes, e A elevado a N vezes a repetição de A. Então, se sigma é um alfabeto, agora a gente vai definir dois outros símbolos auxiliares, tá, para a gente. Sigma estrela,
que é o conjunto de todas as palavras possíveis sobre sigma. Então, pensa se eu tenho o alfabeto binário. Quais são todas as combinações possíveis de 0 e 1? São infinitas, certo? Mas quando eu represento assim, eu sei que eu estou falando, então, de todas as palavras. Se eu defino todas as palavras possíveis sobre um alfabeto, fica mais fácil depois a gente definir linguagem como um subconjunto desse conjunto geral de palavras, certo? Então, por exemplo, se eu pego o alfabeto da nossa língua, né? Que é o alfabeto de A a Z, né? A gente tem infinitas palavras que podem ser formadas, mas nem todas elas estão na linguagem portuguesa, na língua portuguesa. Por exemplo, pralatar, não é uma palavra, pralatar, sei lá, ultrapalar, não é uma palavra, mas ela está dentro do conjunto de todas as palavras que são possíveis de se formar dentro do alfabeto português, de A a Z, certo? Mas ela não é uma palavra pertencente à língua portuguesa. Então, normalmente, quando a gente tem um alfabeto, a geração de todos os símbolos possíveis vai nos dar a noção de que uma linguagem vai ser um subconjunto desse conjunto, certo? E o sigma mais vai ser esse conjunto todo, de todas as palavras possíveis, excluindo a palavra vazia, certo? Bom, então a gente pode pensar o conjunto de todas as palavras indutivamente definido. Qual seria a base de indução? A palavra vazia, ela pertence a esse conjunto de todas as palavras, ela é a palavra vazia, não tem nenhum caractere. Para qualquer x pertencente a sigma, x também pertence a sigma estrela. Ou seja, qualquer caractere do alfabeto também é uma palavra, certo? E a indução seria o quê? Posso pegar qualquer caractere, concatenar para gerar uma nova palavra, certo? Então, pegar o caracteres U e V, ou palavras, né, pertencentes a sigma estrela, eu posso usar a concatenação para obter outra palavra que também vai pertencer a sigma estrela. Eu posso fazer isso infinitas vezes. Todas elas vão continuar pertencendo a sigma estrela. Então, por exemplo, para um alfabeto binário A e B, o sigma mais seria, né, todas as combinações possíveis desses caracteres, desses dois, com qualquer comprimento que seja, sem a palavra vazia, então sem o epsilon. Né? A gente vai ter A, B, AA, AB, por aí vai. Já o estrela seria com a palavra vazia. E aí a gente vê, então, que passa a ser importante definir o comprimento ou o tamanho de uma palavra. Assim como a gente definiu o módulo de um número, né, o seu tamanho, para uma palavra vai ser um pouco diferente. O tamanho vai ser o número de símbolos que compõe a palavra, certo? Claro, a palavra vazia não conta, né? Porque ele vai ter comprimento zero. Então, quando eu tenho uma palavra do tipo A, B, C, B, quantos caracteres que não são vazio tem aqui dentro? 4. Então, o comprimento vai ser 4, certo? Então, isso é muito tranquilo de se trabalhar. Com a noção de alfabeto e palavra, nós podemos agora definir o conceito de linguagem formal, certo? Então, o que vai ser uma linguagem formal? Ou seja, o que vai ser a nossa formalização no nosso modelo teórico do que é uma linguagem, certo? A gente vai definir como linguagem, denotá-la por L, ela vai ser definida sobre um alfabeto, assim como o português é definido no alfabeto até Z, né? A linguagem do português, as linguagens que a gente vai trabalhar vão ser definidas sobre um dado alfabeto, que a gente viu, é um conjunto de caracteres, é um conjunto finito, né, de caracteres, certo? Então a gente vai dizer que dado um alfabeto, uma linguagem definida sobre ele vai ser um subconjunto, esse é o sinal de subconjunto, né, certo? O subconjunto do conjunto de todas as palavras, claro. Então, se eu tenho todas as palavras que eu posso formar com o alfabeto da língua portuguesa, eu falei que nem todas são aceitas na língua portuguesa, são definidas, né? Mas grande parte são. E aí eu pego esse subconjunto e falo, ó, isso aqui é o que eu chamo de linguagem portuguesa, certo? Então, por exemplo, o conjunto vazio e a palavra vazia são linguagens sobre qualquer alfabeto, certo? Lembrando que o conjunto vazio é diferente do conjunto que contém a palavra vazia,
certo? A palavra vazia ganhou status de caractere sem comprimento, vamos dizer assim, a gente está construindo esse conceito. Sigma, estrela e sigma mais são linguagens sobre um alfabeto qualquer, e elas são diferentes, elas diferenciam pela palavra vazia. Aí um conjunto que é muito típico para a gente trabalhar, né, no início da linguagem formal é o palíndromo. O que é um palíndromo? Um palíndromo é uma palavra que ela lida da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda e ela dá o mesmo resultado. Então a palavra vazia, se eu ler da esquerda para a direita, é a vazia. Se eu ler da direita para a esquerda, continua sendo vazia. O A mesma coisa. O B, azinho, azinho. Se eu ler da esquerda para a direita, vem azinho e azinho. Se eu faço o contrário, é azinho e azinho. Já se fosse o AB já não é. Da esquerda para a direita é AB, da direita para a esquerda vira BA. Então, os palíndromos na nossa linguagem, por exemplo, ovo. Ovo é um palíndromo. AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, é um palíndromo. Posso ler de trás para frente ou de frente para trás, que dá o mesmo significado, a mesma palavra. Bom, então, para a gente saber agora qual seria o conjunto de todas as linguagens possíveis sobre um alfabeto, a gente teria que trabalhar agora o conceito de conjunto das partes, de sigma, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir agora aqui definir melhor. O conjunto das partes sigma, ele vai ser um conjunto denotado por 2 elevado a sigma estrela. Já vou ilustrar ele aqui. Eu tô sem a minha lousa parou de funcionar aqui, mas deixa eu ver se ela vai. Não funciona. Então, deixa eu pegar aqui uma. Aqui. Acho que aqui mesmo eu consigo improvisar. Deixa eu ver. Tá conseguindo. Deixa eu ver. Enxergar a lousa, Thaís, nesse endereço? Tá carregando aqui. Tá. Aí eu vou Agora desenhar nela sim. porque minha mesa digitalizadora ela não tá funcionando no momento. Tá, rapidinho, só Ok. fechar a aula. Então, visualizou? Sim. Sim? Tá. Então vamos lá. Se eu tenho um alfabeto, por exemplo, binário, vai ficar ruim porque eu estou escrevendo no mouse, tá? Mas eu tenho a caneta, talvez no touchpad funcione. Deixa eu ver aqui. Não. Então, se eu tenho o alfabeto binário, o que seria o conjunto das partes? É o conjunto de todos os subconjuntos possíveis. Deixa eu fazer primeiro aqui qual que seria o sigma estrela. O sigma estrela, ele vai ser todas as combinações, lembra? Vazio, A, B, A, B, e por aí vai, certo? Vai lá até o infinito. Quem uma linguagem vai estar aqui dentro. Né? Pode ser uma linguagem com uma palavra, com duas, com três, com mil, enfim. Como que eu posso saber quantas possibilidades eu tenho de combinações aqui dentro? A gente vai para o conjunto das partes. Para falar do conjunto das partes, eu vou pegar um conjunto finito, tá? Para a gente poder entender. Por exemplo, A, B e C. Não pensando ele como um alfabeto, mas vamos supor que isso fosse o nosso sigma estrela, certo? O conjunto das partes vai ser o conjunto de todos os subconjuntos possíveis. Qual é o primeiro subconjunto? É o subconjunto vazio. Então, eu tenho para três elementos, eu tenho o conjunto vazio como subconjunto, todos os conjuntos de um caractere, de um elemento, então já vem mais três. Tenho também as combinações 2 a 2, AB, AC, BC. Lembrando que não importa a ordem, tá? Quando a gente fala de combinação em conjunto. E tenho a de três elementos.
deixa eu ver aqui, A, B, B, C. São as combinações que eu tenho. Quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é 2 elevado ao cubo. Então, se eu tenho 3 elementos no conjunto, eu vou ter 2 elevado ao cubo elementos no conjunto das partes, que seria o conjunto de todos os subconjuntos, ou seja, todas as combinações. Seriam todas as linguagens possíveis de se conceber dentro desse conjunto de palavras, né? Certo? Enfim, então se eu tenho o sigma estrela como conjunto de palavras dentro do meu alfabeto, o número de elementos que eu vou ter para definir, agora acho que vamos voltar para a nossa apresentação, vai ser 2 elevado ao número de elementos que ele tem, sigma estrela, certo? Então, se o sigma estrela tem 10 elementos, sigma estrela tem 10 elementos, acho que você está no computador e celular, né, Thaís, também? Tá me ouvindo melhor agora? Tá perfeito. Acho que estava no computador e celular e deu uma microfonia. Então, se eu tenho 10 elementos, eu vou ter 2 elevado a 10, certo? Possibilidades de linguagens lá dentro. Desde a linguagem sem palavras, seria a linguagem vazia, até, né, a linguagem que tem todas as palavras do próprio sigma estrela, certo? Você vê que é um número muito grande, só com 10 palavras, né, com dez elementos, eu já tenho todas essas possibilidades. Bom, então a linguagem como Pascal, o conjunto de todos os programas, certo? Palavras da linguagem. Veja que é muito. O tanto de programas que já foram escritos em Pascal, né, formam o que a gente chama de linguagem Pascal. Então veja que a gente não precisa escrever todas as palavras, elas existem e muitas vezes a gente ainda não escreveu, certo? Bom, e aí, por fim, a gente entraria no conceito de gramática, que eu vou segurar um pouquinho, né, porque está só você aqui hoje na aula. Vou fazer uma gravação de uma aula sobre gramática e marcar para que a gente possa definir com mais colegas aqui da turma, certo? Basicamente, porque agora a gente vai entrar na anotação, então é importante que todo mundo esteja participando, certo? De qualquer forma, eu vou gravar e vou disponibilizar lá para vocês, para que a gente possa, na aula seguinte, todo mundo já está bem afiado na anotação para que possa render, certo? Até aqui tudo bem, Thaís, então? Tudo sim. Aquela hora eu só tinha perguntado se a ordem das palavras, das letras no caso, não influencia, porque o senhor tinha colocado AB, mas não tinha BA. E aí contou só como um conjunto, um elemento, no caso. Isso, aí não vai, a ordem dos caracteres ali nesse conjunto das partes não vai influenciar. Né? Eu fiz como ilustração só para a gente poder tentar entender o número de elementos que vai ter quando a gente tiver o número de possibilidades, né? Que seria 2 elevado ao cubo, 8 ali, tá? Então não vai influenciar não esse número, essa ordem no conjunto das partes. O que vai influenciar é quando a gente for contabilizar o número de elementos. Como eu falei, para 3 é 2 ao cubo, certo? Para 10 já vira 2 a 10, cresce muito rapidamente, né? O número de possibilidades que a gente tem. Tudo bem? Entendi. Beleza, então. Então é isso, Thaís. Aí eu vou ver se eu faço essa gravação e disponibilizo. Essa semana eu vou estar mais ativo lá no AVA, para a gente poder dar um prosseguimento aqui na turma, tá? Ok, até mais então. Obrigado. Boa Boa tarde. semana. Boa semana.